No Brasil, a eutanásia é considerada homicídio doloso. Mas será que alguém tem o direito de pôr fim à própria vida ou decidir sobre o destino de outra pessoa? É correto deixar um doente viver no estado estático de dor e sofrimento? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para responder a estas questões e falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Mônica Silveira Vieira, do Juizado Especial de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutora Mônica é juíza há quase 3 anos, já esteve também na comarca de Paraupeba e lançou no final do ano passado o livro Eutanásia, Humanizando a Visão Jurídica. Nós teremos também a participação do Pensamento Literário, no qual a nossa entrevistada vai fazer a indicação de leitura. E o Pensamento Universitário, no qual os estudantes de Direito fazem perguntas à nossa entrevistada sobre o tema em questão, será adiado dessa vez, enquanto houver aí acontecerem as férias escolares. Então, logo retomarem as aulas nas universidades, nas faculdades, nós retomaremos também o nosso quadro Pensamento Universitário. Doutora Mônica, obrigado pela presença, é um prazer recebê-la aqui. Doutora Mônica, o tema morte é sempre muito pesado, é sempre entre nós um tabu. Sim. Ainda assim, a senhora decidiu estudar a eutanásia e fazer deste tema uma tese seguido de livro. Por quê? Durante os meus estudos da graduação, eu me encantei pelo tema dos direitos da personalidade. Vocês vão poder ver que até a minha indicação literária tem a ver com o assunto. E dentro dos direitos da personalidade, nesse âmbito de estudo, eu verifiquei que as pessoas falavam muito sobre vida, início da vida, discutia-se até muito o aborto, a gente sabe que ele está em discussão aí no Congresso Nacional, mas o tema da eutanásia era sempre mais difícil e mais parcamente discutido, até mesmo no âmbito jurídico, principalmente no Brasil. E muito menos discutido ainda no âmbito do direito em que eu concentro meus estudos, que é o direito civil. E, principalmente, faltava estudar a eutanásia mais profundamente à luz da teoria dos direitos da personalidade. E a senhora associa o tema à humanização da visão jurídica. Por quê? Porque eu acho que o direito é uma área técnica, é uma ciência, e é importante que a gente obedeça os princípios científicos e sejamos rigorosos nos nossos estudos, mas nós não podemos perder de vista que a eutanásia é um tema que toca profundamente com a maior fragilidade, talvez, da vida humana, que é a proximidade da morte. É um momento que nos angustia, tanto quanto nós mesmos o vivenciamos, como quando temos um familiar, um amigo, numa situação próxima da morte. Então, eu achava, e essa convicção permanece, que precisava estudar o tema considerando as peculiaridades do ser humano, tendo em vista a questão humana envolvida, não simplesmente estudá-la de uma forma técnica, cientificamente correta, mas ou perdendo... só religiosa, ou só cultural. Ou só religiosa, ou só ética, ou só bioética, e perdendo de vista a questão humana e os sentimentos envolvidos no assunto. Agora, essa é uma discussão tão complexa que se assemelha à do aborto. Sim. E sempre remete ao direito à vida, à dignidade da pessoa humana, não é assim? Sim, hoje o princípio maior que nós temos no nosso ordenamento jurídico, já está lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, é a dignidade da pessoa humana. Que significa, de uma forma bem simples, que o ser humano é sempre o ser que deve ser promovido, deve ter o seu bem promovido. Ele não pode ser coisificado, ele não pode ser tratado como objeto, né? A sua dignidade deve ser promovida de uma forma que ela seja efetivada, garantindo os seus direitos da personalidade, que são o quê? Aqueles direitos que resguardam todos os aspectos da personalidade humana, o aspecto moral, por exemplo, direito à honra, o aspecto físico, direito à vida, direito à integridade física, direito ao corpo, direito à saúde. Aliás, isso é uma cláusula pétrea da Constituição. Cláusula pétrea da Constituição. O princípio da dignidade hoje, dados os tratados que o Brasil é signatário, a gente pode dizer até que ele é supranormativo, ele está acima é suprapositivo, está acima do ordenamento jurídico, ou seja, nós deveríamos respeitá-lo ainda que ele não tivesse na nossa Constituição. E a questão da eutanásia envolve diretamente, como você bem destacou, a questão do princípio da dignidade da pessoa humana. Doutora Mônica, explica para nós o que vem a ser a eutanásia e por que ela é tão polêmica. A questão, para discutir a eutanásia, nós precisamos ser pouco simplistas, porque todo mundo chega e pergunta assim, você é a favor ou contra a eutanásia? Mas o que eu percebi estudando o tema é que eutanásia não é um conceito tão simples. E ela precisa ser distinguida de duas práticas semelhantes, mas que têm um tratamento jurídico totalmente diverso. Que fazem muita
E isso, inclusive, no meio médico. O que me chocou foi que logo depois de defender a dissertação, eu verifiquei em palestras até para médicos que os próprios médicos desconheciam as distinções entre 3 práticas correlatas. Embora de lá para cá, já faz 5 anos que eu a defendi, eu verifiquei que esse conhecimento tem se aprofundado e a discussão tem se tornado mais profícua a respeito do tema. A eutanásia é a prática que ativa ou passivamente, mas sempre de forma intencional, abrevia a vida de um paciente que ainda teria, naturalmente, algum tempo de vida pela frente, mas abrevia-se, em geral, para aliviar sofrimento, embora a gente saiba que nem em todos os casos isso ocorre. Ela precisa ser distinguida primeiro da distanásia, que é a prática que consiste em forçar os limites de vida do paciente, mesmo quando a vida dele naturalmente já atingiu o seu fim, submetê-lo a tratamentos invasivos, desproporcionados, prolongando indevidamente uma vida que naturalmente chegou ao seu fim, e precisa ser distinguida da ortotanásia, que é a prática que não aceita a eutanásia, ou seja, não aceita abreviar a vida intencionalmente, nem aceita a distanásia, forçar os limites de uma vida que naturalmente chegou ao seu fim, mas procura dar ao paciente ou ao doente, né, todas as condições para que sua dignidade no final de vida seja efetivada, ou seja, não vai submeter a tratamento degradante, vai propiciar uma convivência no final da vida com a família, com os amigos, ele vai ser tratado de forma totalmente humanizada no hospital, vão ajudar fazer com que ele consiga passar pelos os últimos momentos e as fases do processo de morte bem, encontrar um sentido naquele final da sua vida para que ele possa se reencontrar e encontrar esse último momento em paz. Humanizando a vida e também a morte. E a morte, exatamente. Agora, a gente vai voltar a falar durante o programa sobre essas outras práticas da distanásia e ortotanásia. Agora, a eutanásia também tem vários tipos. Sim. Nós vamos falar, inclusive, da eutanásia ativa e da eutanásia passiva. O que vem a ser ativa e essa passiva? A eutanásia ativa consiste em tomar uma ação, uma atitude positiva, fazer algo para abreviar a vida do paciente. E a eutanásia passiva consiste em suspender ou deixar de aplicar tratamento que poderia ser útil, proporcionado, a fim de fazer com que a vida do paciente seja abreviada. Muito bem. Doutora Manu, vou fazer um pequeno intervalo. Sim. No próximo bloco, a gente vai falar como que é feita essa prática de eutanásia. Sim. E o que a legislação brasileira diz a respeito. Sim. A gente volta em instantes.